Efésios capítulo 4. Eu tenho certeza que todos que estão presentes têm recebido, através da comunhão dos santos, através dos relacionamentos, através da palavra de Deus, têm recebido da parte do Senhor ânimo, consolo. Tem sido dias agradáveis para você. E eu queria te propor nós pensarmos que isso deveria ser reproduzido do nosso coração, não apenas quando estamos em retiros grandes, maiores, com outros irmãos de outras localidades. Eu tenho buscado fazer uma reflexão com os irmãos sobre qual é o contentamento e o prazer que eu tenho de estar congregado com os meus irmãos, de estar junto com os meus irmãos. Esses dias eu tenho pensado que haverá o dia que o Senhor recolherá dos quatro cantos da terra os escolhidos. E aqui nós temos irmãos de várias localidades, de vários países. E a gente tem esse preâmbulo, essa pré-alegria do que acontecerá no grande dia do Senhor, que nós nos encontraremos com o nosso amado Jesus. Então não tem como nós não termos esse contentamento. Eu queria ler esse texto e te propor uma maneira de ver o encontro dos santos. Eu tenho chamado isso o encontro dos iguais. Por que eu tenho dito isso? Vamos ler o texto? Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Há uma expressão fantástica que mostra que nós temos muitas coisas em comum. Nós temos um só batismo, nós temos um só Senhor, nós temos um só Espírito, nós vamos para o mesmo lugar. Então há um tipo de unidade entre nós que sobrepuja em muito a nossa unidade familiar, biológica. Nós temos o privilégio de saber que quem nos uniu foi a cruz de Cristo. Deus fez com que nós partilhássemos de muitas coisas em comum. E eu tenho chamado isso de ajuntamento dos iguais. Irmãos, é fantástico quando nós estamos juntos, porque nós estaremos com aqueles que lutam pela fé comum, como Vange estava dizendo. As irmãs que buscam ser submissas a seus maridos encontram com as outras mulheres que querem ser submissas a seus maridos. Os maridos que buscam amar suas esposas como Cristo amou a igreja se encontram com outros maridos que também querem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, diferente da hostilidade que nós nos encontramos nela no dia a dia, no ambiente de trabalho, no ambiente educacional, onde não há unidade, onde não tem pessoas que pensam como nós. Os filhos que querem se submeter e honrar a seus pais se encontram com outros filhos que querem submeter-se e honrarem a seus pais. Os iguais se encontram. Por isso eu queria animar a cada um a valorizar o encontro que vocês têm na cidade que vocês congregam. Os encontros caseiros nas igrejas, nas casas, os encontros congregacionais. Valorize muito isso. Consiga desfrutar da graça de Cristo que há quando os iguais estão juntos. É dia de consolo, é dia de ânimo, é dia de edificação quando nós estamos juntos. Porque nós estamos lutando pela mesma fé. Nós estamos no nosso dia a dia fazendo os enfrentamentos necessários. Por isso que é tão gostoso quando a gente se ajunta. A gente é lavado, a gente é reanimado, nosso coração tem outros projetos que o mundo não entende, mas que nós entendemos bem. E é tão bom estar junto com os iguais, tão bom congregar com os iguais. É um preâmbulo do céu, é um pedacinho daquilo que nós encontraremos na glória. Imagine lá com o corpo glorificado sem a presença do pecado. Se aqui é bom, lá será muito melhor. Como igreja, valorizemos o estar juntos.
valorizemos os iguais. Eu tenho dito que eu amo os iguais, não porque os iguais são perfeitos. Eu amo os iguais porque o perfeito nos tornou iguais. Existe um perfeito que nos uniu. E é esse perfeito que pede para eu amar meus irmãos, para eu suportar meus irmãos. Que amemos uns aos outros, que amemos estar congregados juntos, para edificar nossa fé todas as vezes que nos encontrarmos. Joia? Que tal os iguais agora cantar para o Senhor louvores, dizer para Ele o tanto que Ele é bom, o tanto que é gostoso amá-lo, servi-lo de nosso coração. Vamos nos edificar através da música. Amém? Bom dia, queridos. Bom vê-los aqui. Que alegria. Alguns me perguntam sobre a minha coluna. Eu digo que a minha coluna está cada vez mais forte. Me dá cada surra, todos os dias eu apanho dela. Na verdade, muitos de vocês estavam aqui, e não sei quantos se lembram que eu estava para entrar numa cirurgia. Foi tudo muitíssimo interessante. Eu tinha passado mais de ano indo de médico em médico, confirmando, fazendo vários exames, estava tudo decidido a respeito da cirurgia. Mas alguns irmãos aqui começaram a me procurar, tentando me demover. 3 irmãos aqui, e eu não queria dar ouvido a esses irmãos, porque os irmãos, eu já tinha passado um ano pesquisando, ouvindo, e já tinha chegado à conclusão que a saída era fazer a cirurgia. Alguns irmãos aqui me procuraram para tentar mudar minha opinião e tal, eu não dei ouvidos e fui embora. Disse, não, isso aí já está resolvido, não importa. Na véspera de receber um telefonema do hospital, na quarta-feira era a cirurgia. Na terça-feira eu ia receber um telefonema do hospital para marcar a hora da cirurgia. E um irmão, o Marcelo, lá de Aracaju, preocupado, me ligou na terça de manhã, na véspera da cirurgia. Marcos, eu estou preocupado que você vai fazer essa cirurgia, eu sou especialista na parte de musculação das costas e não sei o quê. Aí eu disse, mais um. Aí eu tinha que ficar quieto ouvindo por respeito, né? O irmão falou, eu também. Enquanto esse irmão falava, eu não sei o que era, que eu não ouvia. Deus me falou ao coração assim, você ainda não fez tudo possível. Você ainda não procurou todos os recursos. Aí eu parei, continuei conversando com ele. Terminamos a conversa, eu peguei o zap da equipe e mandei, ficou na dúvida aqui por causa disso. Aí eu comecei a receber zap de todo tipo, dizendo, se não tem certeza, não faz. Aí um irmãozinho disse, Marcos, eu estou orando por você para que você ou tenha certeza absoluta para fazer, ou tenha um sinal de Deus para não fazer. Então, eu fiquei assim, é isso aí. Senhor, eu quero ter paz total ou um sinal para não fazer. Não me deixa no meio aí. E é isso aí. Me esqueci do assunto, saí com a minha esposa, fomos passear com o pai dela. Quando estamos voltando para casa, toca o telefone, era do hospital, marcando a hora para o dia, que eu pensei que ia marcar a hora para o dia seguinte, e o hospital diz assim, olha, a sua cirurgia foi adiada. A sua cirurgia foi adiada, porque a médica ficou doente hoje. Aí eu peguei o telefone e mostrei assim para a Rejane, Rejane, estão me falando aqui que a médica está doente, eu acho que é um sinal, né? Aí ela de cabeça baixa assim disse, eu orei ontem, que se a cirurgia não fosse para seu bem, que a mulher ficasse doente. Aí eu disse, todo mundo na igreja querendo dom de cura. Você é a única com dom de fazer ficar doente? Bom, a verdade é que depois fui procurar outros médicos e se confirmou que ia ser uma baita barbeiragem aquela cirurgia, ia ser péssimo, e o Senhor me livrou mais uma vez.
Irmãos queridos, ontem pela manhã e ontem pela noite, tivemos os irmãos aqui ministrando e muito foi falado aqui a respeito do Evangelho do Reino. Tanto o Vanjo como o Manuel falaram sobre um evangelho falso, falaram sobre a necessidade de termos um evangelho verdadeiro e não estarmos enganados por um evangelho falso. Eu queria propor para os irmãos duas leituras das Escrituras que vão nos ajudar a entender algo mais para nós irmos nessa direção, para que nós saibamos que vivemos e pregamos o Evangelho do Reino, e não um outro Evangelho. Você pode pôr os textos, querido, começando com 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O seguinte, por favor, Marcos 8. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Senhor, como necessitamos, Senhor, tua graça, o teu favor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que, principalmente nesses dias tão conturbados, possamos estar firmemente radicados na tua palavra, sem nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita. Ó Senhor, que o Evangelho do Teu Filho, que o Evangelho do Reino seja claro em nossas mentes, poderoso em nossos corações, e ainda, Senhor, cheio de poder e graça em nossas bocas, para que venha sobre muitos, e muitos conheçam a Tua glória e a Tua riqueza. Dá-nos entendimento, dá-nos simplicidade em tudo aquilo que vamos ver juntos aqui. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. E falando sobre evangelho falso, Paulo fala sobre o outro evangelho. E se Paulo vivesse hoje, ia dizer os muitos outros evangelhos. E penso que pode nos ajudar a entender como escapar de um evangelho enganoso, entendendo o evangelho verdadeiro. Nós não vamos escapar de um evangelho enganoso olhando todo tipo de evangelho que existe, todo tipo de distorção que existe. Não é necessário. É necessário apenas conhecer o que é verdadeiro. Daniel Divano, que costuma contar de um homem que foi empregado e ele ia ser treinado para ser um especialista, não sei se num órgão federal, para analisar todas as moedas que eram cunhadas. E esse homem ia ser
especialista para identificar dinheiro falso. E ele foi começar o treinamento dele e deram para ele uma nota verdadeira. E disseram, experimente bem, manuseie essa nota. E o homem ficou ali o dia inteiro manuseando aquela nota. No segundo dia, entregaram para ele novamente uma nota verdadeira. E disseram, você manuseie isto. E ele passou o dia ali manuseando e se familiarizando com aquela nota. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, a mesma coisa. Quinto dia, chegou um momento que ele disse, quando é que vocês vão me ensinar a ver as notas falsas? Vocês não me trazem uma nota falsa para eu ver? E eles disseram, não é necessário. Você só tem que segurar, você só tem que manusear a verdadeira. Se você manuseia a verdadeira, qualquer outra nota que te trouxerem, se for falsa, você vai identificar na hora. Então, você não identifica a nota falsa, e conhecendo muitas notas falsas, mas conhecendo aquilo que é verdadeiro. Em termos, propondo as coisas nesses termos, com uma ilustração parecida, eu gosto de explorar mais a ideia de uma moeda. Mais do que uma nota de papel, a ideia de uma moeda pode nos ajudar bastante a progredir nesse entendimento. Por quê? Porque a moeda tem duas faces, dois lados. Não basta que um dos lados seja autêntico. Os dois lados têm que ser autênticos. E quando você capta esses dois lados dessa mesma moeda e identifica a autenticidade deles, você cresce no conhecimento do Evangelho, a tal ponto que qualquer coisa que venha a barrar isso, que venha para um tom diferente, você identifica na hora. Primeira vez que eu preguei usando essa figura foi lá na Argentina. E foi muito bom para mim, porque lá na Argentina eles não dizem que a moeda tem cara e coroa. Lá eles dizem que a moeda tem cara e cruz. O que se encaixa muito mais como ilustração daquilo que nós queremos compartilhar. A moeda autêntica, verdadeira, então, ela tem, de um lado, a cara, do outro lado, a coroa. O evangelho do reino é exatamente assim. Ele é constituído desses dois elementos. Nós começamos aqui lendo 2 Coríntios 4, sobre que Deus resplandeceu em nossos corações para o conhecimento da face de Cristo. Essa moeda do Evangelho do Reino, ela tem que estar estampada com toda a clareza a face de Cristo Jesus. Quem é Cristo? De onde ele veio? Por que veio? O que ele fez? Como andou? Como edificou? Como se relacionou com as pessoas? Como foi e por que a sua morte? Onde ele foi depois de morrer? O que ele fez lá? Depois de fazer o que ele fez nas regiões inferiores da terra, ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, esteve com os discípulos por 40 dias e depois foi exaltado. E não parou de trabalhar. E intercede por nós todos os dias. E assim que chegou aos céus, enviou o Espírito Santo com poder e glória sobre a igreja. E está conosco até o dia que fisicamente voltará.
quanta maravilha, quanta riqueza na pessoa de Jesus Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é um lado da moeda. Você, quando quiser levar o evangelho a uma pessoa, você faça como Paulo, que disse que quando chegou em Corinto, eu não quis saber, nada quis saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O Espírito Santo está a cargo de tomar esse evangelho da pessoa de Jesus e levá-la a entender, e levá-la a se dobrar diante desse evangelho, como aconteceu no Pentecostes, que nós lemos lá em Atos 2. Diríamos assim, então, a cara do evangelho, a face do evangelho, diz respeito a toda a grande maravilha de obra que Deus fez por nós e em nós, por meio de seu Filho e por meio do Espírito Santo. Nunca esqueçamos, irmãos, que nós temos a Trindade inteira habitando dentro de nós, porque Jesus falou que vinha morar dentro de nós, e Jesus falou que o Pai também vinha, e viremos para Ele, faremos nele morada. O ofício mais importante do Espírito Santo é este. O Espírito Santo tem funções e ofícios inúmeros, mas o principal é revelar a Cristo Jesus. Jesus disse, ele me glorificará, porque vai tomar do que é meu e vai anunciar a vocês. Do outro lado, nós temos não o que Deus fez, ou está fazendo, ou se dispôs. Do outro lado, nós temos uma explicação detalhada, simples, do que é que Deus espera que nós façamos. E isso é o que está escrito aí em Marcos 8, 34 a 36. Queria contar para os irmãos, nossas experiências, elas, às vezes, hoje, em geral, elas nos ajudam a comunicar aquilo que está em nosso coração. Quando começou a surgir todo um movimento novo, uma coisa diferente, uma coisa espantosa na cidade de Porto Alegre, e meu pai e muitos outros pastores foram atingidos por isso, ali eu comecei a me interessar um pouco pela igreja. Eu estava no mundo, eu estava com 20 anos, e nunca tinha frequentado a igreja quando era adolescente, até os 14 anos. Depois me defini na minha liberdade e independência. Meus pais sofreram muito, minha mãe orava muito, às vezes a noite inteira. Às vezes eu ia para a farra e ela ficava na janela orando até eu chegar. Já acontecia, às vezes, de chegar às 6 da manhã e estava ela na janela, orando ao Senhor para que o filho voltasse. Mas quando chega ali por volta do ano de 75, meu pai é invadido por aquela onda de renovação da igreja em Porto Alegre, e muitos pastores começaram a andar juntos ali. E quando Deus levantou ali uma comunhão daquele povo, 3 coisas eram fundamentais. Jesus Cristo salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, e a igreja é uma. Não era o evangelho quadrangular, mas era o evangelho triangular.
Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus tem só uma igreja. Isso foi o que entrou. E eu volta e meia ia naquelas reuniões. Me lembro de uma vez atender um daqueles apelos. Na época era muito comum, ainda no nosso contexto, um pregador fazer uma pregação para que a pessoa se convertesse, e depois fazer um apelo, a pessoa vinha à frente, todo mundo orava. Eu não sei se os mais jovens alguma vez viram algo disso funcionando. Na verdade, aquele vir à frente, como a igreja não tinha mais o sinal notório da conversão, que era o batismo, que era a confirmação de um arrependimento, como a igreja perdeu isso, a igreja inventou outro. E a igreja colocou, no lugar do batismo, colocou esse negócio de levantar a mão e vinha à frente. Então a pessoa estava ali dizendo assim, vinha um e empurrava, dizia, então vai à frente, vai à frente, vai à frente, você tem que ir lá. Aí a pessoa ia assim. Eu já tinha respondido o apelo assim, e não tinha acontecido nada. Eu tinha 2 dramas. Na medida que aquele movimento foi crescendo, eu fui mantendo 2 travas dentro de mim. Uma era o seguinte, que eu não tinha recebido o dom do Espírito Santo. Estava todo mundo lá, cheio de dom, todo mundo falando em língua, profetizando, cantando louvores espontâneos ao Senhor. Eu me lembro um dia, fiquei com vergonha da vizinhança. Eu estou chegando em casa assim, lá pela meia-noite eu estou chegando em casa, quando eu chego lá na esquina, eu ouço vozes de fantasma. Uma fantasmagoria imensa. Um barulho, até meio parecido com aquele barulho que os carros de Fórmula 1 fazem. Né? Parece umas almas penadas. Assim, mais ou menos assim. E aquele barulhão na rua. Quando eu chego, é na minha casa. Estava todo mundo, meu pai e uma turma lá de fanáticos, todo mundo ajoelhado. Assim. Eu até fiquei encabulado aquele dia. E os vizinhos vão mandar vir aqui o pessoal do manicômio para mandar todo mundo embora. Eu tinha uma outra trava. Primeiro eu dizia, eu não falo em língua, se eu não falo em língua, então é porque Deus nem me quer, não sei o que está faltando, mas Deus não me quer. Se me quisesse, me botava essas línguas aí e eu resolvia esse negócio. Então eu não me sentia, entre aspas, no clube santo. Outra coisa, eu fumava desde os 9 anos de idade. E aí, como é que faz? Dizem os entendidos que o cigarro é um cilindro que tem numa ponta um fogo, na outra ponta um idiota, né? Aí, tava eu lá, desde os 9 anos, avança, entra na adolescência, já está nos 18, 19. Eu me lembro de situações assim, de eu pegar o meu maço de cigarro na frente do meu pai e dizer assim, aqui ó pai, nunca mais, jogo no lixo aqui, nunca mais. 20 minutos depois eu estava no bar comprando outro maço de cigarro. Aí eu tentava não comprar cigarro. Se eu não comprar cigarro, eu não vou fumar. Aí chegava no trabalho, pegava cigarro de um, pegava cigarro do outro, pegava cigarro. Era o maior filão de cigarro que tinha lá no trabalho. Eu digo, essa coisa não termina. Aconteceu assim, um dia, voltando da casa da Rejane, para onde eu morava, tinha aquela zoeira de fantasma lá em casa. Eu estava chegando, já, os fantasmas estão tudo aí. Aí eu entrei, e tinha um irmãozinho lá, chamado Patrício, que alguns meses atrás tinha atendido um apelo daqueles, junto comigo. No dia que eu atendi um apelo, ele atendeu o apelo também. E ele me perguntou, e você, Marcos? Você atendeu o apelo lá junto comigo, agora você está de fora, o que está faltando? Eu disse, eu não sei. Uma coisa que era interessante dizer também, foi que depois daquela experiência, eu continuava indo nas festas, nos bailes que eu gostava de ir,
Mas eu me lembro de eu num baile com um copo de uísque na mão, olhando o povo dançar e pensando assim, que idiotice, quanta asneira, o que eu estou fazendo aqui? Que negócio mais ridículo isso aqui. Mas eu não conseguia sair dali, não. Quando eu chego nessa noite, estava terminando a reunião, esse irmão encostou e eu disse, eu não sei, acho que falta o batismo com o Espírito Santo. Mas você busca, o que tem que fazer? Eu me lembro que eu deixava a boca mole. Eu pensava que o Espírito Santo é que mexe a boca. Ele vem e mexe a sua boca. Então eu fazia assim, ó. Deixar a boca bem molinha, para o Espírito Santo mexer. Facilitar o Espírito Santo. Ó, tem muita doutrina de boca mole aí pela igreja. Vai vendo. Aí aí eu me ajoelhei, aí eu disse, agora não sai daqui não, agora eu vou resolver esse negócio. E o irmão dizia, é isso mesmo, não sai daqui enquanto não resolver. Aí eu ajoelhei e fiquei, irmãos, e fiquei. Eu não me lembro quanto tempo foi, eu sei que os irmãos cansavam, trocavam, iam embora, vinha outro, orava, eu lá, e aí vinha embora, vinha outro, e eu não sei quantos impuseram as mãos na minha cabeça. No mínimo eu fiquei 1 hora ali, mas se duvidar, foi bem mais. Até que veio um irmão e disse, Marcos, você tem que falar. Aí eu olhei, eu tenho que falar? Não, Espírito. Você tem que falar, não é o Espírito que fala, quem fala é você. Se você não começar a falar demais, falar o quê? Irmão, não tem coisa mais gostosa que falar em língua. Falar em língua é a mesma coisa que dizer para Deus, papai, eu sou um bobo e não sei nada. Aí você começa a falar o que Deus coloca no seu coração, você não tem ideia do que significa aquilo. Na verdade, nesse momento, você está sujeitando toda a sua mente ao Espírito de Deus. Porque o mesmo centro que controla a fala no cérebro humano, controla o cérebro inteiro. De maneira que se você entregar esse centro da fala, você está entregando o cérebro todo. Aí você fica ali se sentindo meio tonto, meio bobo, e inclusive faz parte do processo. É você se sentir meio bobo mesmo, e você saber que você não pode nada. Você tanto não pode nada que Deus prefere você gemendo, você dizendo coisas que você não entende, porque se você quiser falar com o seu entendimento, não chega nesse nível. Você não chega nesse nível. Aí vem um irmão e diz, abre a sua boca e fala. Aí eu fiquei assim, abri a boca e falar? E se eu abrir a boca e for falar e não sair nada? Olha a vergonha que eu vou passar na frente desse povo aqui. E vem outro irmão, fala! Mas que eu não ia levantar dali, eu não ia. Aí, daqui a pouco, eu digo, quer saber de uma coisa? Eu me lembrei de uma pregação que eu tinha ouvido 1 ano antes, de um irmão dizendo que a passagem no Mar Vermelho foi como o batismo. Não precisou muita fé dos israelitas. Não precisou muita fé. O exército estava atrás, o mar abriu, bora, tem jeito. Vamos por aqui mesmo. Mas a passagem do Jordão, que seria um tipo do batismo com o Espírito Santo, a passagem do Jordão foi diferente. A passagem do Jordão era a entrada na terra frutífera, na terra poderosa que Deus ia dar para eles, na terra de plenitude que Deus ia dar para eles. E aí o Jordão era diferente. Deus mandou os sacerdotes botar a arca no ombro e disse assim, entrem no rio. E o povo todo atrás. E quando a planta do pé do sacerdote tocar na água, o rio abre. Você viu que é uma coisa diferente? Aquele sacerdote ali, a fé que teve que exercer, imagina o fiasco aqui na frente desse povo, eu boto o pé do rio aqui, ando um pouco, caio num buraco, me afogo, com a arca nas costas.
E de repente eu percebi que eu estava fazendo algo desse tipo. Eu tinha lembrei dessa pregação, que algumas pregações eu tinha ouvido. É como se fosse o sacerdote ali dizendo: Senhor, abre o rio que a gente entra. E o Senhor dizendo: entra que eu abro o rio. Senhor, abre o rio para a gente entrar. Entra que eu abro o rio. Vai lá, mete o pé, aí eu abro. O rio estava pronto para abrir, mas eles tinham que crer no que o Senhor estava falando. E era mais ou menos isso. Eu digo: quer saber de uma coisa? Eu vou abrir minha boca aqui e se for fiasco, vai ser fiasco. Se for dom de Deus, vai ser dom de Deus. Eu abri minha boca e fiquei bêbado. Fiquei bêbado, tiveram que me levar. E me carregaram para a cama, meus pais me tiraram minha roupa, botaram pijama, porque eu não ia parar de falar aquilo não. Aquele, quando desatou, eu digo: aqui eu vou passar a noite, eu não paro agora. O interessante, irmãos, é que no dia seguinte, eu cheguei no trabalho e tinha um maço de cigarro em cima da escrivaninha de um colega. E me deu muita vontade de fumar. Alguns Deus até diz que até tira, né? Tira a vontade de fumar, tira a vontade de beber. Comigo não foi assim. Me deu uma gana de fumar, mas ao mesmo tempo eu vi algo saltando de dentro de mim, e eu virei para o cigarro e eu digo: você nunca mais me pega. Você não é mais meu dono, você não manda mais em mim. E aí eu larguei cigarro e falava em língua, estava, discípulo lá de alto grau. Aí só dava eu nas reuniões agora estava eu lá, falando em língua, dando testemunho. Passaram-se os anos, não muitos, vou dizer meses, e eu comecei a ser instruído nas Escrituras, mas a pessoa com quem eu estava conectado ali, daquele começo, cria muito fortemente naquilo que vocês, numa coisa que vocês vão ver crescer nesses dias aí. Uma vez salvo, sempre salvo. Você está garantido. Você foi plantado em Cristo. Boa aquela ilustração do Manuel ontem. A árvore que estava murchando lá, foi plantada e agora tem vida. E se você está recebendo essa vida, acabou. Terminou, você está garantido. Agora você vai viver a alegria da sua salvação e Deus é o seu papai e está tudo resolvido. Aconteceu comigo, irmãos, aquilo que pode não acontecer com todos, mas a gente vê que acontece com muitos. Você vai confiando naquela mensagem, você vai confiando na sua garantia, afinal de contas, você ora em línguas, então você está qualificado, está comprovado, já está carimbado e não tem volta. E você então começa a relaxar. E todo mundo que te abraça diz que você está bem, e porque você está em Cristo e você está bem, e você começa a relaxar, começa a relaxar. Isso está acontecendo e temos que lutar contra isso, porque a tendência é acontecer isso com muitos na igreja. Naquele espaço ali, começaram a aparecer, retornar pecados. Tinha um pecado na minha vida que quase que anulava a minha fé inteira. Era o pecado da pescocite. Sabe como é a pescocite? Assim, você está na calçada, na rua, andando, vem a mulher muito bonita do lado de lá. Aí ela passa assim, aí você fica com o pescoço, tem uma tendência a obedecer. Aí vai. Quando você viu, você está virando para cá, virando para lá. Isso é uma
pescocite do inferno, um negócio desse. E aquele negócio foi conturbando a minha mente, porque eu percebia que era algo que eu não estava conseguindo controlar. Aquilo me dava muita vergonha, aquilo me fazia me sentir completamente incapaz e impotente. Duas coisas chegaram a Salvador, a Porto Alegre, nessa época. Alguns dos pastores tinham ido à Argentina, um deles voltou pregando sobre andar na luz, e ensinando que todo pecado que está oculto, ele está nas trevas, e Jesus não é o príncipe das trevas. Satanás é o príncipe das trevas. Então aquilo que não estava na luz, aquilo que está escondido na sua vida, ali é uma área em trevas. E para susto de todo mundo, esse discipulador, na reunião com seus discípulos, começou a contar ele mesmo os seus pecados. Começou a confessar os seus pecados para os discípulos que ele cuidava. E aí eu pensei, agora que eu vou pegar uma carona aqui, porque agora aqui é a saída. Não foi fácil. Minha esposinha estava ali, nós não tínhamos nem um ano de casado. Eu tinha plena satisfação com ela. Esse negócio de lascívia, com os olhos, não tem nada a ver com satisfação ou não satisfação sexual. Isso tem a ver com distorção da sexualidade, porque o Senhor quer que mantenhamos os nossos olhos puros. Ou nunca colocamos em mulher nenhuma, porque não casamos, ou colocamos sobre nossa esposa. E aquilo ali, eu tive que contar, assim, diante do grupo todo, na frente da minha esposinha. Foi uma tarde muito interessante, inesquecível. Ali, enquanto eu confessava, eu ia sentindo um batalhão de coisas indo embora, um peso, uma culpa, e com muito choro e, ao mesmo tempo, com muita alegria. Quando eu terminei de confessar, levantei, fui para o banheiro. Quando eu saí do banheiro, tinha uma lista de homens no corredor, me esperando para me abraçar e dizendo, te entendo. Te entendo. Foi a primeira vez que aconteceu algo desse tipo ali em Porto Alegre, de confissão pública, voluntária, não por imposição, mas por entender a vontade do Senhor. No ano seguinte, eu tive um câncer. O câncer era letal, a probabilidade de morte era 100%, não existia, em todos os registros médicos, não existia uma só notícia de uma cura desse câncer. Eu penso que Deus, através desse câncer, estava querendo ainda me conduzir, me preparar. Mas ali naquele período de 1978, quando eu tive aquele câncer, o meu discipulador lá em Porto Alegre começou a mudar a mente dele toda. E começou a dizer, o que eu preguei para vocês estava tudo errado. Como? O que eu preguei estava tudo errado, dizia ele. Como errado? Nos falou de Romanos, nos falou de Coríntios, nos falou da obra de Cristo. Ele começou a dizer, sem a cruz, essa obra não se completa. Não é suficiente que creiamos nesse Jesus. É necessário que tomemos a cruz e renunciemos a tudo. E nós perguntávamos, e como é que se faz isso? E ele dizia, não sei, estou estudando a Bíblia. Estou buscando entender o que é isso e como é que se faz isso. Me lembro do dia que ele falou, vocês vão ver, o dia que eu tomar a cruz,
vai mudar tudo. Porque ele falava de cruz e graça. E ele dizia, é na cruz que você encontra a graça. É na morte que você vai encontrar a vida. Não há vida sem morte. E nós ali querendo, o que é isso? O que é isso? O que ele está falando? Até o dia que eu cheguei para ele e ele disse assim, eu tomei minha decisão e tomei a cruz. Aí você tomou a cruz? Como é que é isso? Aí eu encontrei ele dentro de um escritório lá e perguntei, escuta querido, você tomou a cruz essa semana, foi? Se foi. Já estava ali com a pergunta assim, a pergunta mais chave. E você era salvo antes de tomar a cruz? E ele olhou para mim e disse, não era. E eu com aquele câncer letal, olhei para baixo, tinha um inferno, e eu pendurado por um evangelho que não era um evangelho pleno, porque só tinha cara. Você sabe, alguém pode pregar o evangelho para você e mostrar a cara, com uma teologia, vamos chamar assim, aonde os ingredientes são unicamente de um lado ou do outro. Você não tem o evangelho verdadeiro. Imagina que você aprende a identificar moedas verdadeiras e falsas. E você pega uma moeda e olha no microscópio, no microscópio, e você olha e está ali uma face, e você examina em detalhe e vê que é verdadeira aquela cunhagem. Bem, irmãos, nós estamos falando da moeda. Imagine a seguinte situação. Um especialista olha um lado da moeda, que é a cara, olha num microscópio, ele identifica de todas as formas que aquela cara cunhada na moeda é verdadeira. Ele é especialista e ele diz, essa cara que está cunhada aqui, ela é, como é que se diz quando não é falso? Verdadeiro, original, legítima, essa palavra. Essa cara aqui é legítima. Eu pergunto para vocês, se ele examinou, ele viu que a cara é legítima, nós temos garantia que temos uma moeda legítima? Não? Mas a cara é legítima. E se do outro lado tiver também uma cara legítima? Irmãos, o evangelho, quando não tem os dois ingredientes, não importa quanto ele tenha de um ingrediente correto, se falta o outro lado, ele vai ser falso. Se nós ouvimos e cremos em tudo aquilo que Jesus foi, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, e como Ele nos enviou o Espírito Santo, se nós cremos em tudo isso, mas não tivermos clareza que nossa vida tem que estar rendida ao Senhor para que essas coisas se mantenham válidas na nossa vida, o que eu vou ter? Eu vou ter meio evangelho. O oposto também pode acontecer. Você pega uma moeda e vê a coroa, que aqui na nossa ilustração é tudo aquilo que significa tomar a cruz, negar-se a si mesmo, perder a vida, renunciar a tudo, amar a Cristo acima de todas as coisas, fazer isso diariamente. E você dá esse lado
para a pessoa com quem você está falando, e você continua dando esse lado, e depois dando de novo esse lado, e você não mostra para a pessoa a face de Cristo, que nos é revelada pelo Espírito Santo, vai ser a mesma coisa. Você não vai ter o resultado que a palavra propõe. Porque a palavra apresenta o Evangelho com esses dois ingredientes. É necessário que esses dois ingredientes estejam aplicados na nossa vida e que nós possamos discernir em cada pessoa que está perto de nós ou buscando algum tipo de ajuda. Nós temos que discernir o que está, porventura, fraco ou forte já na vida dessa pessoa. E fortalecer aquilo que está débil. Por exemplo, se você tem uma moeda que é só coroa, coroa de um lado, coroa do outro, ela é legítima? Se tudo for, renuncia, nega-te a ti mesmo, você tem que negar, se tudo for isso, essa pessoa pode ir adiante? É necessário fé e rendição. Rendição e fé. E a palavra nos fala para seguir a fé. E nós podemos cometer erros se nós não entendemos isto e não esperamos que o Espírito de Deus nos dê revelação em cada situação. Mas precisamos estar prontos para tratar situações distintas. Uma viagem que eu fiz esse ano, encontrei uma irmãzinha, e sei lá, está por volta de seus 14, 15 anos, não sei bem a idade dela, sofrendo muita angústia, com depressão, muita depressão. Enquanto ela falava, eu ia orando. Eu lembrei aqui quando o Manuel falou, o Manuel contou de uma experiência dele, onde ele teria 1 hora de textos e coisas para falar. Eu me senti numa situação assim. Na medida que a irmãzinha ia falando, eu digo, nossa, falta isso, falta isso, falta isso, falta aquilo, falta não sei o quê. De repente eu comecei a orar e comecei a dizer, Senhor, é o que mesmo que eu tenho que dizer para ela? É o que eu tenho que falar? E o Senhor me disse com muita clareza, fala para ela que eu não estou cobrando nada dela. Uma irmãzinha santa, testemunho de todos os que a conhecem, santa, doce, ama Jesus, pinta quadros para Jesus, escreve, me disseram, eu não li, diz que escreve coisas lindíssimas a respeito do Senhor Jesus. E ela está tomada de depressão. Depois que nós ficamos 1 hora repetindo aquilo que Deus nos deu, porque aí eu não falei mais nada, só repetia. Deus não está te cobrando nada. Deus não está te cobrando nada. E fui repetindo, aí ela falava, aí eu colocava de novo no meio de uma frase, Deus não está te cobrando nada. Tira da sua cabeça que você é responsável diante de Deus por sair desse quadro. E depois dessa conversa, a mãe dela me disse, ela está sorrindo como há muito tempo ela não sorria. Mas tive também notícia de que quem estava indo ali atender essa menina estava cobrando dela, dizendo que ela estava assim porque ela estava cheia de autopiedade, que ela tinha que abandonar a autopiedade, e possivelmente ela tinha problemas que eram maldição de família, e tinha que fazer uma oração para livrá-la da maldição de família. Irmãos, essas duas faces do Evangelho compõem o Evangelho, que é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, vocês viram? Tinha 9 anos que eu fumava e não conseguia parar. E de repente me veio um poder e eu deixei de fumar, porque havia algo novo dentro de mim que me dava capacidade para vencer meus vícios. Mas faltava algo. Faltava que fosse acrescentado à minha vida temor de Deus. Quando 1 ano e meio depois, meu discipulador começa a dizer que tinha ensinado errado, que tinha uma tal de uma cruz que tinha que tomar, que sem tomar essa cruz ninguém estava no reino dos céus, eu comecei a me apavorar, literalmente me apavorar. No dia que eu disse a ele, senta aqui e me explica essa cruz, porque eu não saio daqui sem tomar essa cruz. E ele falou para mim com muita simplicidade. Naquele dia eu tomei aquela decisão, fui correndo para minha casa porque eu queria falar com a minha esposa. E depois eu fui sentar no jardim de um edifício lá, passei horas e horas tentando reorganizar minha cabeça em cima de tudo que o Senhor estava falando, tudo que o Senhor tinha dito. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, mas se eu não tinha tomado a cruz, quem era eu até agora? Fui batizado com o Espírito Santo, quem era eu? Moacir disse que nem convertido era. Como é isso? E a resposta que eu tive do Senhor, depois de umas 3 horas orando, o Senhor me disse, não importa quem era você, importa quem você é agora. Você tinha uma luz e andava segundo essa luz. Agora você tem mais luz, agora você vai andar segundo a luz que você tem agora. Poder de Deus e temor de Deus andam juntos, produzindo o mesmo fruto. Poder de Deus e temor de Deus. Vocês sabem quem foi que falou as palavras mais temíveis que tem na Bíblia? Quem foi a pessoa que falou as palavras mais terríveis da Bíblia? Mais fortes, meio assustadoras. Quem foi esse? Jesus. Jesus é a única pessoa que nós vemos na Bíblia que fala do inferno. Uau! Não, Marcos, mas eu vejo o inferno no Velho Testamento, vejo o inferno aqui, vejo o inferno ali. Toda vez que você vê a palavra inferno dita por alguém que não foi Jesus, você risca, pode riscar porque está mal traduzido. A palavra é Hades, que é a região dos mortos, a região nos lugares inferiores da terra, onde ele desceu. Há muitos textos, em Efésios 4. Pedro fala dessa descida do Senhor às regiões inferiores da terra. Isso é o Hades, não tem nada a ver com o Geena. O Geena era um lugar que tinha ao sul de Jerusalém, onde todo o lixo da cidade era jogado. Praticamente um precipício, os inimigos não poderiam nunca entrar por ali. Então a cidade foi feita encostada nesse vale e tinha um muro na frente. Ela era protegida atrás pelo vale do Inom e na frente pelos muros. E em determinada época, os israelitas, inclusive, sacrificavam seus filhos a Moloque, ali naquele lugar. A Bíblia se refere várias vezes àquele lugar.
Na época que Jesus veio, o nome daquele lugar ali era Geena. Geena. Geena é o inferno. Jesus está usando uma figura, e ele foi o único que usou essa figura. Aquele lugar ali, todo o lixo da cidade era jogado. Era jogado ali os cadáveres de animais, eram jogados no Geena. E era jogado ali também os corpos daqueles que eram crucificados. A coisa mais indigna para um judeu era morrer e não ser sepultado. Então, a escória da sociedade não era sepultado. Os romanos crucificavam e depois jogavam ali no Geena. Aquilo ali vivia o tempo todo prendendo fogo. Era fogo, fogo, fogo. Era tão fundo, fundo, ao ponto de a luz solar não chegava até o fundo. O que dava uma ideia bem clara de uma figura do inferno. Porque o inferno é um lugar de sede, é um lugar de trevas, é um lugar onde o fogo não se apaga, e aonde o verme não termina. Alguns cadáveres que não queimavam ficavam ali apodrecendo e sendo comidos pelos vermes. Se o cadáver não caísse no lugar de um fogo forte, ele ficava ali apodrecendo. E Jesus se refere a esse lugar falando sobre como destino eterno, usando o Geena como figura. Uma outra coisa muito interessante, bom, se vocês forem procurar, porque muitos usam as ferramentas que nós temos hoje, Olive Tree, Bíblia que tem em grego, se vocês forem procurar no Novo Testamento, vocês vão encontrar uma vez essa palavra Geena, que não está nos lábios de Jesus. Vocês vão encontrar uma vez essa palavra sendo falada por Tiago. Só que de um cunho completamente diferente. Tiago, quando fala do Geena, ele não está falando de destino eterno. Quando Tiago fala do Geena, ele está falando da língua. E ele começa a falar da gravidade desse órgãozinho. A língua, falador, fofoqueiro, mentiroso, tudo vem da língua. Sua língua é veneno puro, diz a palavra. Veneno de víbora está nos seus lábios, Paulo escreveu aos Romanos. Então, quando está falando da língua, Tiago diz que a língua, ela mesma é posta em fogo pelo Geena. Dizendo, olha, toda vez que você está usando mal sua língua, é o Geena que está prendendo fogo na sua língua. Toda vez que reclamamos, nos queixamos, estamos usando mal a língua. Toda palavra torpe, estamos usando mal a língua. Toda maledicência, estamos usando mal a língua. Toda depreciação, Jesus disse, se você chamar seu irmão de tolo, estará sujeito ao Geena de fogo. Então, Tiago usa Geena ali, mas não como destino eterno, mas como fonte da língua má. Uma última coisinha sobre esse aspecto, é algo que deve nos fazer meditar bastante. Não somente Jesus foi o único que usou o Geena, o único que falou, portanto, do inferno, mas uma coisa mais interessante é que Jesus falou disso. Todas as vezes que ele falou, ele estava falando para os seus discípulos. Ele não estava falando para os incrédulos, para os que não criam nele. Era na conversa com os discípulos que Jesus amorosamente os advertia para que não fossem parar nesse lugar. Leia as parábolas
do capítulo 24, capítulo 25, você vai ver essa gravidade que Jesus dá ao seu último ensino. Parábola do servo bom e o servo mau. A parábola das 10 virgens. E a parábola dos talentos. Essas 3 parábolas formam um conjunto de sérias advertências. Amorosas advertências do Senhor à sua igreja. De maneira, queridos, que se tivermos temor, mas não tivermos fé, nós vamos ficar com pavor. E vamos tentar fazer algo na nossa força. Ou vamos tentar arrastar os discípulos na marra, na nossa força. O que é pior ainda. Imagina, se ele na sua força não pode fazer, imagina se ele vai fazer arrastado por nós. A verdade é que esse discípulo precisa saber que o Espírito Santo vive dentro dele e levou Cristo Jesus para dentro dele. E como isso se faz possível? Quando ele renuncia, toma sua cruz, nega-se a si mesmo, nega seu orgulho, nega seus interesses próprios, nega a si mesmo, todos os dias. Aí temos a composição das 2 coisas. Eu procurei contar para vocês o meu testemunho, porque eu ainda que tinha na minha vida esse poder do Espírito Santo que tinha entrado e atuado, por falta de clareza no Evangelho, por seguranças enganosas, eu comecei a relaxar com a minha vida. Comecei a relaxar. E deixei vazão para pecar com os olhos. O que aos olhos de Deus, com certeza, era muito pior do que o cigarro que eu fumava. Outro dia falei para o irmão, estou com vontade de fazer uns vídeos aí para colocar na internet. Estou pensando em fazer um vídeo onde eu boto um cigarro na boca, acendo o cigarro na frente da câmera, para deixar logo todo mundo apavorado. O que é isso? O Marcos fumando? Para depois poder dizer então, não, irmãos, fiquem tranquilos, eu não estou fumando, só estou querendo mostrar para vocês como há engano nas nossas mentes, porque se vemos alguém fumando, consideramos que é um pecador inveterado. Mas se alguém está praticando maledicência, falando pelas costas, coisas que estão muito claras nas Escrituras, não nos escandalizamos tanto. Irmão, se você está falando mal de um irmão, para outro irmão, gratuitamente, para desonrar esse outro irmão, isso é muito pior que fumar. Não estou dizendo para você fumar, não. Alguns vão dizer, o Marco disse que pode fumar. Por fim, irmãos, bom, antes de entrar nesse outro tema aqui, eu gostaria de orar com vocês um pouco. Nós vamos ler alguns textos, irmãos, aonde aparece essa expressão grega, exousia. Exousia tem muitos significados. Não volta. Exousia tem muitos significados. Entre eles, o significado de poder de escolher. Poder de reger. Poder para reger. Poder para governar. Amém? Nós vamos vendo então uma pequena coleção de textos onde essa palavra exousia aparece. Podemos ir adiante.
Mateus capítulo 7, versículo 29, se referindo ao Sermão do Monte. Essa palavra é aplicada à pessoa de Jesus e diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então essa palavra exousia aparece aí, se referindo à pessoa de Jesus. Próximo seria Mateus 8, 29, 8, 9. O homem que foi buscar oração no Senhor e disse: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. De que autoridade ele estava falando? Da autoridade militar, aonde ele servia. Porque ele diz: e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Esta palavra, autoridade que está aí, é a mesma palavrinha grega, exousia, que foi usada para Jesus no versículo anterior. No capítulo 9, versículo 6, ainda de Mateus, aparece de novo a palavra exousia. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus aqui está trazendo uma prova irrefutável da sua autoridade. Mas a autoridade de Jesus, ela não começa nesse momento. Ele já tinha a autoridade. Nesse momento, ele comprova a sua autoridade àqueles que estavam questionando. Ele comprova por meio da cura de um paralítico. Vamos adiante. Essa mesma autoridade, essa palavrinha exousia, Deus, onde vemos que Jesus concede esta autoridade a nós sobre os demônios. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Sobre quem? Sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Essa autoridade não tinha sido dada, até aquele momento ela não tinha sido dada a nenhum ser humano. Autoridade para expelir demônios. Como Jesus tinha exousia, ele deu aos seus discípulos essa autoridade para que eles pudessem expelir demônios e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Vale a pena aqui mencionar por alto o livro de Judas, no versículo 9, não está aí na lista, Judas, versículo 9, diz que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Não é interessante isso? Deus não deu nem aos anjos essa autoridade. A autoridade para expelir demônios foi dada à igreja, foi dada aos homens, mas não foi dada nem sequer a um arcanjo, que ao invés de dizer eu te repreendo, ele disse o Senhor te repreenda. E o Senhor realmente faz coisas que colocam a igreja acima dos principados e potestades, juntamente com ele, assentados no trono, juntamente com ele. E, em Lucas capítulo 4,
versículo 6, nós vamos ver que o diabo recebeu essa autoridade dada por Deus. Que autoridade? Autoridade sobre os reinos desse mundo. Disse-lhe o diabo, isso é na tentação de Jesus, quando o diabo mostra para Jesus os reinos desse mundo. E ele diz, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. E Jesus não negou que o diabo tinha essa autoridade. A confirmação total disso, de que o diabo tinha e tem essa autoridade sobre o mundo, ela aparece claramente lá em Apocalipse, quando o mundo deixa de estar sob a autoridade de Satanás e passa o mundo como mundo para as mãos de Jesus. Em Apocalipse, não está aí na lista, Apocalipse 11, versículo 15, diz, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A possessão de Jesus hoje é a igreja. E os demônios estão sob Jesus porque estão sob a igreja tem autoridade sobre eles. Mas ainda o mundo jaz no maligno. E a autoridade de Satanás vai ser retirada num momento próprio do fim, como nós vemos aqui em Apocalipse. João, capítulo 19, versículo 10 e 11. Lá está Jesus já preso, prisioneiro, e ele diz, então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? A palavrinha que aparece aí, traduzida como autoridade, é a mesma. Exousia. Significa que Pilatos era autoridade e tinha autoridade sobre Jesus. E Jesus não nega. Quando Jesus abre a boca, Jesus reconhece que ele tinha essa autoridade. E disse, somente acrescenta, da onde é que essa autoridade vem. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, Jesus reconhece em Pilatos uma autoridade. Obviamente, Jesus, se não reconhecera, ele convocaria milhões de anjos e acabava com Pilatos, acabava com o exército romano, acabava com Roma, acabava com tudo. Ontem nós ouvimos aqui que porque temos o Senhor, nós nos sujeitamos. As mulheres se sujeitam aos maridos, os filhos se sujeitam aos seus pais. Nós nos sujeitamos ao governo civil. Onde você vai, existe uma autoridade onde Deus quer que nós nos sujeitemos. Como temos o Espírito de Cristo, que se sujeitava, nós nos sujeitamos. Não há conflito entre a autoridade e aquele que se sujeita, quando o que tem que se sujeitar, se sujeita. E vamos a Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram
por ele instituídas. Aqui está dizendo, irmãos, que não existe autoridade que não tenha sido posta por Deus. E é muito mais do que simplesmente um espírito de sujeição. É um reconhecimento da autoridade. Não pela pessoa, mas porque aquela autoridade não é dela. A autoridade que está naquela pessoa, ela é de Deus, não é da pessoa. Por isso, a palavra de Deus ordena que as mulheres sejam sujeitas aos maridos, ainda que eles sejam incrédulos. Ou seja, não depende do comportamento do marido a sujeição. Vocês viram lá em Pedro? Vocês viram em Pedro? Quantos de vocês conhecem esse texto que eu estou me referindo? Em Pedro? Poucos. Vamos ler Pedro. Depois nós voltamos para Romanos. 1 Pedro. Capítulo 3. Olha o que diz aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se algum deles ainda não obedecem à palavra, ou seja, são incrédulos, sejam ganhos, sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Espírito manso e tranquilo. O Espírito do Cordeiro está sobre vós, irmãzinhas queridas, para que possam ser de espírito manso e tranquilo na relação com seus maridos. Hoje nós estamos vendo em Salvador, juventude, por causa da entrada de conceitos mundanos dentro da igreja, casamentos com uma ideia tipo consensual. Decisão por consenso. E isso é uma perversão da ordem de Deus. Sempre dissemos assim, o marido tem na esposa uma ajudadora idônea. De maneira que, se ele não for conversar com ela, se ele não for ouvir a opinião dela, ele não é só cabeça, ele também é cabeçudo. Deus deu a ele uma esposa apta, cheia de idoneidade, de aptidão para ajudá-lo, e ele não a ouve. Então ele é a cabeça, mas é um cabeça cabeçudo. Mas como é que deve funcionar então? É consenso? Não. O marido ouve a esposa, conversa com a esposa. Eles chegam muitas vezes a um acordo, a uma definição comum. E se não chegar? Se não chegar, ele toma a decisão e ela fica feliz. É assim que funciona. Ou ele é o cabeça? Eu pergunto, está escrito, o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como? A igreja pode discutir com Cristo? A igreja pode chamar Cristo e dizer, não estou gostando aí não. Esse negócio é não. Não pode. Obviamente, maridos, se amarmos nossas esposas como Cristo amou a igreja, a tarefa delas
vai ficar bem mais facilitada, não acha? Vai ser mais facilzinho para elas. Mas prestemos atenção em Efésios 5, quando Paulo fala da família, ele não fala primeiro para o marido. Ele fala primeiro para a mulher. Se o marido é o cabeça, por que em Efésios 5 Paulo fala primeiro para a mulher? Pelo seguinte, porque essa relação ela vai funcionar se a mulher se adianta numa atitude de sujeição. Quando a mulher não se adianta, quando a mulher não é sujeita, ela vai enfrentar geralmente uma das duas opções. Ela vai encontrar um homem truculento que vai dizer, mulher, te aguenta aí. E muitas sofrem com situações assim. Maridos que vivem tomando decisões que envolvem a esposa sem nem perguntar nada para a esposa. Tem irmãs que sofrem assim. É injusto que irmãs sofram assim com maridos discípulos. A palavra de Deus recomenda que as mulheres aceitem esse sofrimento com maridos incrédulos. É muito triste que irmãs tenham que sofrer isso vivendo com maridos que estão na igreja. Então nós podemos facilitar a vida dela. Agora, ou ela encontra o truculento e às vezes se encontra o oposto, e você não sabe o que é pior. Você encontra um marido bom ajudador. Aquele marido que ajuda em tudo que a esposa decide. Vamos adiante para encerrar essa parte. Vamos voltar a Romanos 13. Nós lemos até onde, Romanos 13? Vamos começar desde o 1 de novo, então. Todo homem esteja sujeito às autoridades. A palavrinha aí é a mesma, exousa. Esteja sujeito às autoridades superiores. Significa que há autoridades que nem na igreja estão e que são autoridade. E que a palavra de Deus está nos mandando nos sujeitarmos. Obviamente nós vamos nos sujeitar a autoridades superiores do mundo, até que nos mandem fazer algo que é contrário à palavra de Deus. Nesse momento, não podemos nos sujeitar. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Isso aqui é importante, irmãos. Irmã, jovens, o que vocês veem nos seus pais? É importante nós sabermos que toda vez que nós resistimos uma autoridade instituída por Deus, nós estamos resistindo o próprio Deus. Porque a autoridade não pertence àquela pessoa. Deus deu a ela autoridade, mas a fonte daquela autoridade é o trono de Deus. De maneira que resistir àquela autoridade é o mesmo que resistir a Deus. É isso que está escrito aqui. Resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha como grave isso aqui. De modo que aquele que se põe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus,
vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Interessante. Mesmo na queda, mesmo um homem tendo um formato de vida fora do padrão de Deus, Deus quer vir, Deus quer abençoar esse próprio povo, trazendo alguma ordem na sociedade, instituindo ali autoridades que são ministros dele, ministros de Deus. De quem ele está falando? O versículo 7 faz com que não reste dúvida. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Está incluindo aqui todo tipo de autoridade. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Vamos ver a conversa de Paulo com os coríntios. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, está falando de novo a mesma palavrinha, exousia, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição. Não para a destruição vossa, não me envergonharei. Aqui tem algo muito importante para aqueles que de alguma maneira são revestidos de autoridade. Aqui nós vemos o cuidado que o apóstolo tinha para que a autoridade que ele recebeu não produzisse destruição, mas edificação. Toda vez que alguém que está revestido de autoridade quiser impor-se pessoalmente e quiser preeminência sobre outro, quiser de alguma maneira colocar no outro ideias que são suas e não das Escrituras, ele não vai estar edificando, ele vai estar destruindo. Vamos a capítulo 13, versículo 10 de 1 Coríntios. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a exousias que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Então nós vemos que aquela palavrinha que se aplicava à pessoa de Jesus, à autoridade de Jesus, nós vemos que ela é delegada, inclusive no mundo. Ela é delegada e não há autoridade que não proceda de Deus.